E hoje com a temática decisão. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, mais uma semana com vocês, nessa primeira temporada do ano de 2023, né? Mês de janeiro, passando aí da metade do mês de janeiro, com muita expectativa para o novo ano. E essa temática decisão, ela vem justamente para a gente se organizar. Ano novo, nova vida, primeira temporada do ano de 2023, mês de janeiro, tomada de decisão. Essa é a temática da live de hoje, decisão. O que eu decidi para o meu ano de 2023? Na live da semana passada, nós falamos sobre o amar-se, que é muito importante a gente ter essa concepção de olhar para nós, ver o que precisamos para que a gente possa alcançar esse amor por nós mesmos, né? Valorizar a nossa vida, o nosso contexto, tudo que a gente já é, amando essa pessoa que nós já somos e sabendo buscar ali dentro de nós mesmos quais são os pontos que precisam serem mudados. E devido a essa análise, quando a gente faz essa análise, a gente toma várias decisões. E é por isso que eu trouxe este tema, decisão. Decisão tem a ver com escolha, tem a ver com momento. Que momento estamos passando, o que precisamos mudar. E a decisão é a ação para que a gente faça essa mudança. Então, quando nós iniciamos um ano e enchemos a gente de metas, objetivos, sonhos e vontade de realizar, a gente tem que focar no que realmente nós queremos para a nossa vida. E aí é onde entra a decisão, decidir por o que eu vou fazer primeiro, o que realmente faz sentido para mim naquele momento. Né? Muitas pessoas pensam em mudança de carreira, muitas pessoas pensam no emagrecimento, muitas pessoas pensam na sua questão de saúde, muitas pessoas pensam em relacionamento, muitas pessoas pensam em financeiro. Mas tudo depende de uma tomada de decisão. Por onde eu começo? O que eu devo fazer primeiro? Então, após fazer uma análise, fazer uma reflexão de tudo aquilo que faz sentido e de tudo aquilo que você acha que é necessário mudar, você vai estar colocando isso numa ordem, num papel. Isso mesmo, escreva. Coloque num papel tudo o que você acha que é necessário mudar. Não adianta você fazer por fazer. Não adianta também você se entupir de mudanças que você queira fazer e não saber nem por onde começar. Então é necessário fazer essa reflexão. O que faz sentido para eu começar neste momento, na minha mudança, para que vai ser significativo e que vai alcançar novos resultados? Entendem? Por exemplo, muitas pessoas me procuram por questões de emagrecimento. O meu perfil para o ano passado, ele era focado apenas no emagrecimento. Qual foi a decisão que eu tomei para este ano? Eu percebi que o emagrecimento, ele é um resultado que muitas pessoas almejam. Porém, ele é consequência de outras mudanças. Principalmente mudança na parte emocional. Então, o que eu vou focar este ano? Este ano eu vou focar nessa questão emocional, trabalhar esse lado emocional das pessoas, para que as pessoas se vejam, para que as pessoas se entendam melhor, para que elas possam entender o que acontece dentro delas que está impedindo este emagrecimento de acontecer. E no momento que eu tomei essa decisão de mudar o foco do meu perfil, né? O foco anteriormente era propriamente dito o emagrecimento. Agora não, agora vai ser o emocional, o que está por trás. O que acontece para que uma pessoa não emagreça? O que acontece às vezes para que um relacionamento não
saia do jeito que a pessoa quer, que a pessoa deseja. Por que que às vezes eu tô tendo conflitos no meu ambiente de trabalho? Então tudo isso tem um lado emocional. E eu tomei essa decisão de mudança, de foco. Vou focar nessa parte emocional, comportamental. E eu já estou trabalhando para isso. Então, no momento que eu tomo a decisão de uma mudança, eu já vou focar quais são os caminhos que eu devo percorrer para que essa mudança aconteça. Então, se eu tomei a decisão, eu preciso analisar. E após analisar todos os caminhos, colocar no papel ali tudo que é preciso ser feito, eu vou ver o que é mais prioritário, o que eu devo fazer primeiro. Então, eu vou dividir isso em metas de curto, médio e longo prazo, para que aquele objetivo de mudança aconteça, tá? Isso acontece em qualquer área da nossa vida. Então, primeira coisa, eu traço um objetivo, tomei a decisão, eu vou traçar um objetivo. O que eu quero? Eu quero emagrecer, por exemplo. Beleza. É fácil? É fácil, mas eu preciso determinar algo para esse emagrecimento. O que, por exemplo? Quanto que eu quero emagrecer? Isso é fundamental. Quando eu determino quanto eu quero emagrecer, aí eu vou determinar em quanto tempo eu quero que isso aconteça. Beleza, determinei o tempo. Então agora eu vou analisar o que é viável, o que faz sentido e o que eu estou fazendo para que isso não aconteça, né? Então eu faço toda uma análise. Então são metas que eu vou colocando numa sequência de prioridades. Eu preciso fazer isso primeiro, para depois fazer isso, para depois alcançar isso. Então, a decisão é essa. Além da tomada de decisão, que aí você monta um objetivo, você vai traçar o seu trajeto, você vai traçar o seu percurso, o caminho a ser percorrido. E por que eu trouxe essa temática justamente hoje? Estamos no início do ano. Então é momento de decisão, é momento de foco, justamente em quê? Nas nossas metas para o mês, para o bimestre, para o semestre, para o ano, curto, médio e longo prazo. Então a gente faz essa separação de curto, médio e longo prazo. O que eu posso estar resolvendo dentro de uma semana? Beleza, o que eu posso estar resolvendo dentro de um mês? O que eu posso estar realizando para 2 meses, para 6 meses e para o ano todo? Eu faço essa separação e começo a colocar em prática. Porque depois de tomada da decisão, eu tenho que ter ação. Não adianta eu ter um caderno, eu ter um papel todo trabalhado, todo cheio de metas, todo cheio de objetivos e não colocar em prática. Então, eu preciso, após determinar este objetivo, após destrinchar, dividir este objetivo em metas, né? Eu vou determinar as prioridades e vou colocar em ação, porque senão não vai ser realizado, eu não vou concretizar. Então, a tomada de decisão é isso. Eu tomo a decisão, determino um objetivo, distribuo em metas e vou para a ação. Senão, eu não faço. Muitas pessoas, às vezes, elas conseguem determinar metas, determinar o objetivo e as metas, mas elas param na ação. Porque elas colocam metas demais, elas colocam objetivos demais para um curto espaço de tempo. E aí, quando elas batem o olho naquelas metas, naqueles objetivos, elas se bloqueiam, elas ficam assustadas com tanta coisa que elas querem fazer e realizar. E a nossa mente trava. E a mente trava justamente porque ela quer te privar de frustrações, de decepções. Às vezes são pessoas que já passaram por isso anteriormente. Hoje em dia a gente fala muito na procrastinação.
E a procrastinação, ela tem um cunho disso, das pessoas que querem fazer coisas a mais do que elas conseguem, do que a sua mente está apta a fazer naquele momento. Por isso que a gente divide muito as metas em semanas. Para essa semana, o que eu preciso fazer? E ali eu determino no muito 3 metas. Para mim não bloquear mesmo o meu processo, né? No caso, vamos colocar novamente como exemplo o caso de emagrecimento. Eu quero eliminar 20 quilos, suponhamos. Eu quero eliminar 20 quilos em 6 meses. É possível? É possível, tá? Aí eu vou determinar quanto por mês que eu vou eliminar. Só que se eu ficar focada no mês, no montante, a minha mente vai bloquear. É muito. Ela vai falar assim, nossa, mas é muita quantidade para emagrecer em tão pouco tempo. Então, o que a gente faz? A gente divide aquele montante que seria mensal para semanas. E aí você vai fazendo semanalmente a sua meta. E é isso, tá? Esse exemplo, gente, é fácil de visualizar, né? Vamos supor que alguém queira eliminar 20 quilos em 5 meses. Vai dar em torno de 4 quilos por mês. 4 quilos por mês vai dar 1 quilo por semana. Uma meta de 1 quilo por semana. Possível? Possível, tá? Não é impossível. Depende do prazo que você quer se colocar para o emagrecimento, entende? E é você que determina, você tem que ter essa concepção. O poder está em você, é você que está no controle. Isso nós vamos falar mais para frente, da questão do controle, do seu poder de decisão. Você tomou a decisão, você tem que sentir que você está no controle. Já não é mais a comida, no caso do emagrecimento, que vai determinar. É você que vai determinar. E uma coisa muito importante, gente, nada que você faça com sofrimento vai dar resultado, tá? Então, se você sente que está sofrido, se você está sofrendo com determinada decisão que você tomou, o seu corpo vai bloquear o resultado. O seu corpo vai te fazer não realizar aquilo, porque ele quer te preservar. Nós temos a mentalidade de preservação, tá? Então, tudo aquilo que causa sofrimento pra gente, o nosso corpo vai bloquear. Aí muitas pessoas param, né, de fazer, de realizar, deixam para a última hora, vai empurrando com a barriga e cai na procrastinação, justamente pela preservação que a nossa mentalidade tem como base. Ela quer te preservar, ela quer a lei do menor esforço. E se você se cobra muito no início, ela vai querer te preservar. Então, primeiramente, você tem que passar por desafios para sua mente ir acostumando com os desafios, tá? Desde o ano passado, eu frequento um grupo que nós acordamos e participamos de encontros pela madrugada. Então, a gente acorda num determinado horário, realiza determinadas tarefas que a gente teria que realizar do nosso dia a dia, e às 5h12 a gente encontra para conversar, para debater, para trocar ideias, para determinar desafios e metas para a gente. E isso é muito interessante porque nós estamos cercados ali de pessoas que pensam como a gente e de que querem os mesmos objetivos que a gente. Então, isso fortalece. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Vocês precisam ter essa ideia de que precisa se cercar de pessoas que confiam e que acreditam no seu potencial. Adianta você determinar um objetivo para você e você ficar cercado só de pessoas que te sabotam, né? Que vão querer te sabotar o tempo inteiro, ou que não acreditam que você é capaz de realizar aquilo ali? Você vai ficar desestimulado, você não vai ter motivação, você não vai ter apoio, né? Então a gente deve se cercar de pessoas que
querem o nosso bem-estar. Pessoas que acreditam que a gente tem essa capacidade de alcançar aquilo que realmente importa, tá? E isso, gente, é muito importante, porque, primeiramente, você tem que pensar no seu bem-estar, na sua decisão, o que você tomou de decisão para a sua vida, que vai ser bom para você. E isso não pode ser mudado pelas pessoas que estão com você. Pessoas de trabalho, pessoas da família, você tem que ter essa consciência de que o que é importante para você vai ser o melhor para você. E muitas vezes a gente acaba procrastinando nas nossas decisões com medo de magoar as pessoas que estão ao nosso redor. Com medo de que do que as pessoas vão falar sobre a gente, sobre as nossas atitudes. Então, a questão da mentalidade, nesse foco de você tomar a decisão, determinar o seu objetivo e cumprir as suas metas, sem importar com as opiniões que estão vindo dos lados, é muito importante. Principalmente se você já tomou uma decisão de mudança de mentalidade. É muito interessante quando a gente toma essa decisão de mudança de mentalidade, o que vai acontecendo com as pessoas. Muitas afastam da gente, muitas que antes estavam afastadas começam a aproximar para tentar entender o porquê que nós estamos tão diferentes. E essa mudança de mentalidade, quando você decide trazer isso para a sua vida, é um caminho sem volta. Porque quando você começa a abrir o mapa mental, não tem volta mais. E muitas pessoas não conseguem nos acompanhar. Então, depois de você refletir sobre amar-se, valorizar-se, respeitar-se, e você toma essa decisão da mudança de mentalidade, que aí vem a parte mental, né, que é a mudança dos seus pensamentos, das formas de agir, como correr atrás do seu conhecimento e tal. Você, muitas vezes, pode se sentir sozinho. Pode se sentir abandonado, achar que ninguém te entende mais. Mas é porque você abriu o seu mapa mental, você está, tipo assim, ó, abriu o mapa mental. Você está aberto a novos conhecimentos, coisas que antes você não entendia, você passa a correr atrás do entendimento, você busca por esse conhecimento. Então, muitas vezes, uma decisão tomada, um objetivo traçado, depende única e exclusivamente de você correr atrás de conhecimento para concretizar aquilo. E aí você precisa se colocar na prontidão disso. O que eu preciso para alcançar determinada situação? Eu, por exemplo, ano passado estava exclusivamente trabalhando em cima do meu emagrecimento, mas para alcançar o meu emagrecimento eu precisei estudar muitas coisas, nas quais eu não tinha conhecimento ainda, eu buscava. Então, eu compreendi mais sobre combinação alimentar, eu compreendi mais sobre estrutura corporal, eu compreendi mais sobre combinação de exercícios, revezamento de exercícios, eu compreendi mais sobre a importância da respiração, eu compreendi mais sobre a importância do sono, eu compreendi mais sobre a importância da hidratação. Porque muitas coisas, para serem concretizadas nas nossas vidas, elas precisam fazer sentido. Se não fizer sentido, nós abandonamos. Então, a gente precisa entender o porquê. Hoje, por exemplo, eu entendo o porquê às vezes é importante, um banho frio. Antes eu ficava com aquela concepção, a pessoa é doida de tomar banho gelado. Hoje eu entendo por que isso é importante. Ou então quando alguém falava para mim assim, você precisa hidratar e mastigar para poder emagrecer. Eu falava assim, mas só isso? Água eu já bebo, comer eu já como. Mas é realmente se hidratar,
saber quanto de água o seu organismo precisa para um dia de funcionamento e colocar isso em prática, colocar essa quantidade de água a ser ingerida em prática e começar a ver as diferenças, começar a ver a mudança acontecer. A mastigação, o porquê que é importante realmente fazer a mastigação exata, como deve ser feita e ver os resultados em cima disso. O sono não é simplesmente deitar e dormir, não é, nunca foi. O sono ele é revitalizador e nós precisamos utilizá-lo para isso. É durante o sono que muitos hormônios da gente são ativados e trabalham no nosso organismo. E muitas vezes as pessoas deixam o sono de lado, acham que é só deitar e dormir e pronto, já descansou, já dormiu. Não é isso. Então, gente, uma tomada de decisão não é simplesmente falar, vou fazer isso e ficar por isso. Você precisa se organizar para que aquela decisão torne realidade, para que aquela mudança, através daquela tomada de decisão, realmente se realize no final. E uma coisa muito interessante que eu aprendi também com essa, nesse decorrer dessa transformação pela qual eu passei, é que a decisão e o resultado são os extremos. Nós precisamos valorizar a jornada, nós precisamos valorizar o dia a dia. E por isso hoje eu trago como lema da minha vida 1% melhor cada dia. Ou seja, hoje eu preciso ser 1% melhor do que eu era ontem. E aí eu vou trabalhar sempre para que isso aconteça. Pelo menos 1%, né? Focar no pelo menos 1% melhor. Porque aí você não fica estagnado, você não para, você não atrapalha o seu processo. Você imagina que você já está num determinado patamar e que você precisa sempre subir um degrau, né? E ali você vai progredindo. Isso é muito importante. Então, a tomada de decisão para a transformação de vida, para a mudança de mentalidade, para alcançar seus objetivos, ela é muito importante e ela deve fazer sentido. Não adianta, por exemplo, eu tomar a decisão que eu vou mudar de carreira para algo que às vezes não faz sentido para mim, que eu nunca correria atrás para fazer, né? Então é isso, é buscar objetivos, se colocando no centro deste objetivo, porque o objetivo ele precisa ser para você, né? Ele não pode ser pensando em outra pessoa. Por exemplo, eu vou emagrecer para agradar o meu esposo. Não existe isso. Você precisa emagrecer porque você quer emagrecer pelo seu bem-estar. E aí você determina em quanto tempo e o quanto você quer emagrecer. Fazendo sentido para você, é claro. Se você se sente bem do jeito que você está, você não precisa emagrecer. Não é isso? Não é assim? Então, a gente precisa encontrar aquilo que faz sentido pra gente. E tudo isso é baseado numa tomada de decisão. E a decisão ela é muito importante na nossa vida. Só que a gente tem que decidir e agir. Não adianta você pensar, você analisar, mas você não agir. Se você não sair do lugar, aquilo não vai realizar sozinho. Ele não vai concretizar sozinho. Ele não vai resolver sozinho, né? Você sair da sua zona de conforto hoje e alcançar resultados. Resultados que vão transformar a sua vida. E é isso. Essa tomada de decisão, ela é importante em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Não deixem que outras pessoas decidam por você.
Porque aí você não vai estar tendo algo que faz sentido para você. Não deixe que outras pessoas tomem decisão por você. Tome as suas decisões. Realize o que você realmente deseja para a sua vida. Tá? É uma orientação assim que eu deixo hoje para vocês, porque muitas vezes eu deixei que tomassem decisões por mim. E isso só acarretou que eu alcançasse um peso de 106 quilos e ficasse frustrada, não tivesse autoestima, aceitasse o que viesse e simplesmente eu fiquei anulada por anos, 12 anos propriamente dito. E de um pouco mais de 1 ano e meio para cá, eu tomei a decisão de que eu iria fazer aquilo que fizesse sentido para mim. E isso foi revolucionário na minha vida, porque com isso eu fui alcançando cada vez mais mentalidade, conhecimento e poder de realização das coisas que eu realmente queria que acontecesse. E o mais interessante é que quando eu tomei a decisão de eu fazer o que eu queria, isso acarretou também o meu emagrecimento. Eu fui conseguindo mexer com o meu emocional, trabalhar o meu emocional e alcançar o meu emagrecimento. Eu ainda estou em processo de emagrecimento, mas eu já eliminei mais da metade do que eu queria. E assim a gente vai caminhando. Hoje eu falo que todo processo a gente precisa curtir a jornada. Curtir realmente valorizando toda a conquista que você tem no seu caminho, no seu processo. Porque todos os acontecimentos ali, tudo que vem acontecer, toda conquista é um aprendizado. E esse aprendizado é para o resto da vida. Eu aprendi com a Isabel que não tinha posição, que não tinha poder de escolha muitas vezes. Eu aprendi com ela que é necessário você ter o poder da decisão, você ter o poder da sua escolha, você escolher coisas que façam sentido para você. E hoje eu sou outra pessoa, hoje eu consigo ser outra pessoa. E a cada dia estou me tornando uma pessoa ainda melhor. Essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje, gente, ela é do fundo do coração. E foi uma transformação que aconteceu em minha vida. Da mesma forma de quando eu aprendi a me amar, a me valorizar e a me respeitar, quando eu aprendi a tomar as minhas próprias decisões e que fossem decisões que faziam sentido para mim e que me colocavam no centro dos meus objetivos, também passou a ser uma transformação que eu precisava que acontecesse na minha vida. Então, eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas a abrirem os olhos, a entenderem o que pode estar acontecendo com elas, tá bem? Peço a vocês que estão assistindo gravado, deixe seus comentários para que eu possa responder para vocês algo que às vezes não ficou tão claro, algo que às vezes vocês gostariam de ouvir numa live com essa temática e que vocês não ouviram. Deixe seus questionamentos que eu vou estar respondendo para vocês, tá bem? E que vocês possam colocar nos comentários lá, assim que eu postar a live, o que ficou para você de conhecimento dessa live de hoje. O que ficou para você de conhecimento? Comenta para mim. Vai ser muito bacana eu poder ver o que você aprendeu comigo nessa noite. Um beijo, gratidão imensa e até a próxima segunda-feira. Boa noite.